Meditações do Evangelho de João. João capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ao ler esses versículos, nós precisamos observar como são diversas as maneiras pelas quais as almas são conduzidas para o caminho estreito da vida eterna. Nos é dito que um homem chamado Filipe foi adicionado ao pequeno grupo de discípulos de Jesus Cristo. Ele não parece ter sido movido pelo testemunho de João Batista, como aconteceu com André e seus companheiros. Ele também não foi atraído como Simão Pedro, pela declaração pública de um irmão. Ele parece ter sido chamado diretamente por Cristo. No entanto, ainda que tenha se unido ao grupo por outros meios, André se tornou um com aqueles que foram discípulos antes dele. Embora tenham sido conduzidos por caminhos diferentes, todos eles acabaram entrando no mesmo caminho, abraçaram as mesmas verdades, serviram o mesmo mestre e, por fim, chegaram ao mesmo lar. E esse fato é profundamente importante. Ele lança luz sobre a história de todo o povo de Deus em todas as épocas e de todas as línguas. Existem diversidades de operações na salvação das almas. Todos os verdadeiros cristãos são guiados por um só Espírito, lavados por um só sangue, servem a um só Senhor, confiam em um só Salvador, acreditam em uma só verdade e caminham por uma única regra geral. Contudo, nem todos são convertidos de uma mesma maneira. Nem todos passam pela mesma experiência. Na conversão, o Espírito Santo age como soberano. Ele chama cada um separadamente, como ele quiser. Uma lembrança cuidadosa desse ponto pode nos poupar de muitos problemas. Nós devemos tomar cuidado para não fazer a experiência de outros crentes o padrão da nossa própria experiência. Devemos ter o cuidado de não negarmos a graça na vida de uma pessoa simplesmente porque ela não foi conduzida pelo mesmo caminho que nós. As questões que devemos nos importar são: esse homem tem a verdadeira graça de Deus? Ele é um homem arrependido? Ele é um crente? Ele vive uma vida santa? Se essas perguntas puderem ser respondidas satisfatoriamente, então nós podemos ficar tranquilos. Não importa o caminho pelo qual um homem foi conduzido, se ele foi finalmente conduzido ao caminho certo. Em segundo lugar, observemos nesses versículos o quanto de Cristo há nas Escrituras do Antigo Testamento. Lemos que quando Filipe descreveu Cristo a Natanael, ele disse assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Meus irmãos, Cristo é a substância do Antigo Testamento. Para ele apontavam as primeiras promessas nos dias de Adão, de Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Para ele apontou cada sacrifício no culto cerimonial instituído no Monte Sinai. Todo sumo sacerdote foi um tipo de Cristo. Cada parte do tabernáculo foi uma sombra de Cristo. E todo juiz e libertador de Israel foi uma figura de Cristo. Cristo foi o profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor Deus prometeu enviar. Cristo foi o rei da casa de Davi, que veio para ser senhor de Davi, bem como seu filho. Jesus Cristo foi o filho da Virgem, foi o cordeiro anunciado por Isaías,
Foi o ramo justo mencionado por Jeremias. Foi o verdadeiro pastor previsto por Ezequiel. Foi o mensageiro da aliança prometido por Malaquias. E o Messias, que segundo Daniel, seria cortado, mas não para si mesmo. Quanto mais lemos o Antigo Testamento, mais claro fica o seu testemunho sobre Cristo. A luz que os escritores inspirados desfrutaram nos dias antigos era mais fraca comparada à do Evangelho. Ainda assim, a pessoa que todos eles viram de longe e em quem fixaram seus olhos era a mesma pessoa. O Espírito que estava neles testificava de Cristo. Desta forma, quando nós não conseguimos ver Cristo no Antigo Testamento simplesmente porque não vemos o seu nome ali, é por falta nossa e não no livro. Os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados. Portanto, oremos por um espírito mais humilde e ensinável e voltemos a tomar Moisés e os profetas. Cristo está lá, embora os nossos olhos possam não tê-lo visto ainda. Que nunca descansemos até que possamos concordar com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as Escrituras do Antigo Testamento, quando Ele mesmo disse: são elas que testificam de mim. Em terceiro lugar, nós vemos nesses versículos o bom conselho que Filipe deu a Natanael. A mente de Natanael estava cheia de dúvidas sobre o Salvador de quem Filipe lhe falou. Ele então respondeu a Filipe: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E Filipe então lhe respondeu: vem ver. Meus irmãos, é impossível conceber um conselho mais sábio do que esse que foi dado por Filipe a Natanael. Se Filipe tivesse repreendido a incredulidade de Natanael, ele poderia tê-lo afastado por muitos dias e causado uma ofensa. Se tivesse discutido com ele, poderia não ter conseguido convencê-lo. Ou pior, poderia tê-lo confirmado em suas dúvidas. Mas ao convidá-lo a provar por si mesmo, Filipe demonstrou total confiança na verdade de sua própria afirmação. Filipe estava tão confiante que ele queria que Natanael testasse e provasse o que ele havia dito. E o resultado disso tudo foi que Natanael teve sua primeira aproximação com Cristo. E tudo por meio daquele fraco convite: vem e vê. Irmãos, se nós nos chamamos de verdadeiros cristãos, nunca devemos ter medo de tratar das questões espirituais como Filipe tratou com Natanael. Devemos convidar as pessoas corajosamente a fazer prova da nossa religião. Devemos dizer-lhes com confiança que elas não podem conhecer o verdadeiro valor de Jesus até que elas o experimentem. Devemos assegurar-lhes que o cristianismo resiste a toda investigação. O cristianismo não tem segredos. O cristianismo não tem nada a esconder. Quando alguém fala contra a fé e a prática cristãs, falam justamente daquilo que não conhecem. Seus inimigos falam mal de coisas com as quais não estão familiarizados. Eles não entendem o que dizem e nem o que afirmam. O modo de agir de Filipe, com certeza, é uma das principais maneiras de fazer o bem a uma alma humana. Poucas pessoas são movidas por raciocínios e argumentos. O homem que faz mais bem às almas, muitas vezes, é aquele simples crente que diz aos seus amigos: olha, eu encontrei um Salvador, venham comigo para vê-lo. Por fim, observemos também nesses versículos o alto caráter que Jesus dá a Natanael. Jesus chama Natanael de um israelita em quem não há dolo. Natanael, sem dúvida, era um verdadeiro filho de Deus. E um filho de Deus vivendo em tempos bem difíceis. Ele era parte de um rebanho muito pequeno. Como Simeão e Ana e outros judeus piedosos, Natanael vivia pela fé e aguardava com oração o Redentor prometido. Ele possuía aquilo que só a graça pode dar: um coração honesto e sem dolo. O seu conhecimento provavelmente era pequeno. Sua visão espiritual talvez fosse turva. Mas ele era alguém que havia vivido cuidadosamente de acordo com a luz que ele tinha recebido. Ele usou diligentemente o conhecimento que ele possuía. O seu olhar era único, embora sua visão não fosse tão forte. Seu julgamento espiritual era honesto, embora não fosse tão poderoso. O que ele via nas Escrituras, ele guardava firmemente,
apesar dos fariseus e saduceus e de toda a religião da moda naquela época. Natanael era um crente honesto, que havia permanecido firme. E aqui estava o segredo da recomendação do nosso Senhor. Jesus declarou Natanael como um verdadeiro filho de Abraão, um judeu interiormente, um possuidor da circuncisão no espírito, um israelita de coração. Oremos para que nós possamos ter o mesmo espírito que Natanael, uma mente honesta, sem preconceitos, uma disposição infantil para seguir a verdade, onde quer que ela nos leve, um desejo simples e sincero de ser guiado, ensinado e conduzido pelo Espírito, uma determinação firme de usar cada centelha de luz que possuímos. Essas são posses de valor inestimável. Um homem com esse espírito pode viver no meio de muita escuridão e ser cercado por todos os possíveis inconvenientes para a sua alma. Mas o Senhor Jesus se encarregará de que tal homem não perca o caminho para o céu. Como diz o salmista, o humilde ele guiará na justiça, e ao manso ele ensina o seu caminho.